Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e outras baboseiras. Oferecimento PMG Academy. Eu sou o Adriano Martins e hoje falarei sobre um tópico bem controverso no mundo do gerenciamento de processos, de melhores práticas e afins. Então, a pergunta que eu quero deixar hoje para você refletir é o seguinte: posso instalar uma ferramenta antes de mapear os processos? Essa é uma melhor prática? Isso funciona? Fiquem ligados que eu vou contar uma história pessoal sobre isso. Então é isso, cheguei no cliente, aí ele falou assim: vamos instalar o SAP nos próximos dias. E Adriano, eu preciso que você seja o nosso gerente de projeto, só que temporário aqui da empresa, mas não para tocar o projeto, mas sim para nos apoiar. Na verdade, a consultoria que vai implementar o ERP, ela é bem conhecida no mercado por falar alguns termos que a gente não entende. E com receio, até por ignorância dos nossos funcionários, eu tenho certeza que acabarão aceitando tudo o que a consultoria falar. Então, quero que você nos ajude a proteger nossos funcionários deles. Bom, eu falei, chá comigo. Conheço bem quais são as artimanhas que normalmente uma consultoria usará para tentar te enrolar. Mas aí eu cheguei e perguntei para ele, legal, quando que a gente vai mapear os processos? E aí ele respondeu, não mapearemos os processos. Vamos instalar o SAP sem redesenhar processo nenhum. Do zero, a sangue frio. E aí, meus queridos e minhas queridas ouvintes, eu lhe pergunto, qual a chance disso dar certo? Antes de tudo, eu quero que você saiba uma coisa, eu amo processos. Na verdade, eu nasci no processo, me descobri no processo. Acredito no processo tanto quanto acredito que a Terra é redonda. Ou não? Aquela proposta de trabalhar quebrou minhas pernas. Na verdade, eu sou um devoto do processo, um defensor da ideia de mapear o processo antes de instalar qualquer tipo de ferramenta. Então, eu cheguei para o cliente e falei assim, cara, é loucura instalar o ERP sem antes mapear os processos. Na verdade, não vejo ninguém fazendo isso no mercado. Não é uma melhor prática. Aliás, é extremamente recomendado que se faça o mapeamento e definição do processo antes de instalar qualquer ferramenta. E ainda disse mais, quase que obrigatório, porque essa ferramenta é tão importante para o seu core business. Então eu alertei ele dizendo que isso era perigoso, enfim, coloquei os riscos, que não poderia simplesmente instalar um processo. Não era assim que funcionava. Aí eu falei para ele, você deve instalar uma ferramenta, não instalar um processo. E sabem o que ele me respondeu, TI Hackers? Ele disse o seguinte: não vou gastar quase no mesmo preço que eu gastei com a ferramenta só para mapear os processos. Aí ele diz assim, por quê? A ferramenta já foi instalada em outras empresas do mesmo ramo, aqui da mesma indústria e até da mesma região. Aí ele falou, compro um e ganho dois. E ele falou ainda, a ferramenta é já meio que padrão no mercado, os caras já sabem mais ou menos como que funciona em outros locais. Resumo, ele acreditava que tinha comprado um sistema parrudo e que de brinde viria um processo completo, baseado nas melhores práticas de outras empresas, etc e tal. E eu tenho certeza que vocês devem estar curiosos com os resultados, não é? Enfim, o resultado foi o seguinte: foi implantado o SAP de fio a pavio, um monte de módulos financeiros, contas a pagar, faturamento, logística, estoque, etc. Ou seja, pacotão completo mesmo, saca? Os funcionários, a linha de produção, até os caminhoneiros, enfim, todo mundo de uma hora para outra na empresa tiveram que mudar os seus processos. Tudo baseado na ferramenta, porque não teve mapeamento antes. Todos acabaram abandonando os processos que seguiam há anos. Foi uma loucura total, cara. Eu tinha gente na empresa se debatendo como se fosse peixe fora do aquário. Dava dó, foi dolorido. A galera tinha, de uma hora para outra, que seguir um processo novo conforme a ferramenta estava configurada. No fim, o RP foi instalado, todos se adaptaram, graças, lógico, a um bom processo de gestão de mudança organizacional, ginástica laboral, churrasco e cervejada para acalmar os ânimos de todos. E até hoje, quase 8 anos depois, tudo está uma maravilha, funcionando que é uma beleza. Empresa dando lucro,
tudo estruturadinho, a galera lá tem uma ferramenta show de bola e lidam muito bem com os novos processos, mesmo que sejam copiados, melhores práticas da indústria de outras empresas. E é isso que importa, todos felizes. E eu, com o rabo entre as pernas, devo assumir hoje que fiquei surpreso de tudo ter dado certo e que os processos não tiveram que ser mapeados anteriormente. Eu aprendi uma coisa interessante, que as melhores práticas, elas podem ser usadas também quanto à forma de se fazer as coisas, ou seja, de como implementar um projeto desse porte. Eu não sei se o próximo projeto que for conduzido assim terá os mesmos resultados positivos, mas uma coisa eu sei e aprendi, que não devemos ser bitolados, ser fanáticos, porque a história e a experiência pode mostrar algo muito diferente e inusitado. Cabe a nós, é lógico, apontar os riscos e seguir em frente. E por que não termos um pouco mais de humildade para considerar que pode dar certo? Sim, pode. E eu digo considerar, não ser ortodoxo em nossas suposições. Se um cliente novamente me procurar e pedir para que eu instale o processo, posso ter uma boa história para contar e esperar que tome a melhor decisão. Então, quero te perguntar uma coisa, para refletir. Por que deu certo nesse caso? Será que é porque as ferramentas realmente estão atingindo um nível de maturidade a ponto de estar bem alinhadas ao mercado, bastando, de repente, apenas uns ajustes, umas pequenas customizações? Será que os processos ou as melhores práticas estão, na verdade, se tornando uma commodity? Principalmente na área de TI, que é um tema para um próximo podcast. Ou seja, será que os fabricantes já estão criando suas ferramentas cada vez mais próximas das práticas reais das empresas? Ou simplesmente será que foi sorte? E você? Estaria disposto a sacrificar o mapeamento do processo? Teria culhão para isso? Instalaria o processo junto com a ferramenta, fazendo aquele next, 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 finish? Bora usar ferramentas e os processos já pré-estabelecidos e pré-configurados? Bom, de qualquer forma, eu tiro uma lição desse caos todo. Preciso realmente baixar a bola quando tentar defender com unhas e dentes sem antes, repito, sem antes entender se é possível equilibrar com outras estratégias. Mas só tome cuidado para não sair feio na foto depois que o projeto acabar. Porque você deu um de louco o projeto todo tentando defender outra ideia sem saber as reais razões do seu cliente. Essa história ela é bem parecida com uma outra história que eu passei aí faz anos, quando eu passei alguns meses implementando governança de TI em uma empresa que ia abrir o capital na bolsa, mas chegando quase lá no final do projeto, quando a gente estava tentando defender a criação, e as responsabilidades dos comitês, aí o dono da empresa chegou para mim e me disse que esse projeto, na verdade, era para inglês ver, porque no fundo, ele só queria que os investidores achassem que tudo estava organizado, que estava tudo belezinha e que tinha os comitês para tomar decisões para a empresa. Mas no fundo, o próprio dono da empresa tomaria as decisões. Como você se sentiria se estivesse no meu lugar? Enfim, pergunte o que seu cliente quer. Você estaria disposto a fazer o que ele quer ou prefere perder a oportunidade de pelo menos tentar, mesmo que seja para contar uma boa história depois? Enfim, obrigado por me ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins. Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!